Olha que fala assim, ó, o Gabigol tá livre, o Corinthians vai pra dentro do Gabigol. Eu não tenho dúvida disso, Veloso. E eu sou puxa-saco de mascarado mesmo, viu? Eu adoro o Gabigol. Adoro mesmo. É, que foi o que fizeram com tudo no Corinthians, e aí são tudo santinho. Ah, santinho! Nossa senhora, que beleza! O Flamengo escolheu o time certo de ir atrás da construção desse estádio. Porque depois que o governo mudar, depois das eleições, mano, a coisa para. Fala, torcedor, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Tradição. Os cortes que eu trouxe hoje é do SBT Esporte Rio, canal do Vene Casagrande, os donos da bola e o canal Opina Por. Se você quiser conferir esses vídeos na íntegra, eu vou deixar eles aqui na descrição. É só você clicar no link que você vai ser direcionado diretamente para os canais. Os meus comentários serão feitos após cada corte para deixar o vídeo mais dinâmico para vocês. Bora pro conteúdo. O Romário disse o seguinte numa nota que ele mesmo publicou: roteiro que nunca poderei falar pelos outros, apenas por mim. Afirmo que fui, sou e sempre serei responsável pelos meus atos. Por isso, acredito na justiça e no inquestionável arquivamento da investigação. Aos babacas de plantão e aqueles que remam contra, torcendo pelo meu insucesso, digo que estou no momento mais feliz da minha vida. Nada me abala, nada me afeta. Continuo dormindo tranquilo, como sempre dormi nesses 14 anos de política. Tá aí, a gente trouxe o lado do Marcos Braz e também o lado do Romário em relação a essa informação que o 501 trouxe, acabou invadindo o nosso 502, porque não tem como a gente também não falar disso, não é, meninos? Boa tarde pra vocês. Nessa temporada, Vene Casagrande e Lucas Pedrosa, eu quero saber a opinião. Aliás, tem duas polêmicas hoje, né? A primeira é: vocês colocariam o Fabrício Bruno no Flamengo? Um jogo importante, ele ainda é atleta do clube, já tá vendido, tudo bem, trouxemos o drone aí do Vene Casagrande sobre essa informação, mas ele ainda é atleta do Flamengo. Você colocaria ele ou não? Tem uma outra polêmica que é o primeiro jogo do Gabigol no Maracanã, depois que uma certa pessoa achou uma foto do Gabigol com a camisa do Corinthians e deu um tchá danado, Vene Casagrande, tá com um risinho, né? Vene, vamos começar com o Fabrício Bruno. Você colocaria ele como titular hoje? Eu não colocaria. Primeiro, vamos lá, embora ele tenha contrato ainda com o Flamengo e não tenha assinado ainda com o West Ham, mas é uma negociação bem encaminhada, porque os clubes já trocaram documentos, é questão de tempo para ele poder assinar, porque ainda precisa de exame médico, enfim, todo aquele detalhe burocrático. Mas a negociação está feita. Já tem o aceite dos dois clubes, já tem o aceite do atleta. Eu vou levar em consideração, por exemplo, vamos voltar um pouquinho no passado, quando o Flamengo contratou o Léo Ortiz. Você se lembra que o Bragantino queria utilizar o Léo Ortiz, mesmo depois de acertar a venda ao Flamengo contra o Botafogo, pela pré-Libertadores? E aqui, na ocasião, eu falei, tá errado. O próprio Léo Ortiz falou, não, eu não quero entrar em campo. Sabe por quê, gente? Se ele entrar em campo, corre o risco de se machucar. Isso é óbvio. E se ele se machucar, no caso do Fabrício Bruno, o Flamengo vai deixar de fazer uma venda maravilhosa, o Fabrício Bruno vai deixar de realizar um sonho que todo jogador brasileiro tem atualmente, que é atuar na Premier League, e aí eu tenho certeza que muita gente vai acabar criticando a própria diretoria e a comissão técnica. Tá vendo? Estão perdendo uma baita venda porque botaram um jogador sem necessidade, jogador já vendido. E na boa, aqueles que falam que o Fabrício Bruno deveria jogar para o Davi Luiz não jogar, se o Davi Luiz não consegue dar conta do fraquíssimo ataque do Milionários, vai dar conta de qual time? Para que tem o Davi Luiz no time? E lembrando, o Fabrício Bruno, ele não vai ser cortado do jogo. A princípio, relacionado, banco de reservas. Em último caso, ele entra. Não há necessidade de você colocá-lo como titular. Ainda tem a cabeça dele, né, Fernanda Maia? Imagina como ele vai em cada lance. Ele é um ser humano. Ele está muito próximo de realizar um sonho dele. Você me convenceu. Obrigada, Vene. Você me convenceu. Não que eu tenho nada a ver com isso, tá? Isso aí é um problema seu e nem é um problema seu também. Mas eu quero saber a sua opinião, porque a gente ganha salário para isso, Lucas Pedrosa. Eu concordo plenamente com o Vene. Não tem cabimento você colocar em campo um jogador que já está vendido. Você pode prejudicar o clube que está o comprando, você pode prejudicar o jogador, pode prejudicar o Flamengo. Relacioná-lo, eu acho que é até legal, porque caso se confirme o que a gente espera, que é a classificação do Flamengo, que é uma vitória do Flamengo, para ele receber o carinho da torcida, talvez pela última vez. Eu acho que ele é um jogador que foi muito importante no ano de 2023, mesmo o ano de 2023 não tendo sido o melhor ano para o Flamengo, mas o Fabrício Bruno sempre foi um cara extremamente profissional, excelente jogador, chegou à seleção brasileira com a camisa do Flamengo, então eu acho que ele merece também esse reconhecimento da torcida. Assim, os torcedores vão dizer adeus, o próprio Flamengo está preparando algo especial, despedida para o jogador.
Óbvio que os torcedores queriam fazer algo melhor, mas por ser jogo da Conmebol, você não pode levar bandeira, tem muita restrição. E tem outro ponto, que é você, voltando ao passado, lembrar de jogo festivo do Flamengo na Libertadores, esse negócio de despedida, lembra logo do América do México, no que aconteceu. Então, você imagina, coloca o Fabrício Bruno em campo. E a gente espera que isso não aconteça, mas tem uma tragédia no Maracanã, o Flamengo perde para o Milionários e não se classifica. Gente, o que o Fabrício Bruno, a diretoria ia tomar de pancada, o Tite, isso não existe, então não tem cabimento nenhum. E hoje, Venê, é a primeira vez que o Gabigol vai reencontrar a torcida carioca, vamos dizer assim, né? A galera que mora no Rio de Janeiro. No jogo contra o Amazonas, a gente teve um Flamengo que praticamente jogou em casa, né? Sim. Porque toda a torcida, a massa lá era rubro-negra. Mas você acha que a torcida off-Rio tem uma característica diferente, talvez até por essa carência de estar sempre distante, e quando está próximo do grupo e tudo mais, tem uma euforia a mais. Você acha isso, Venê, ou não concorda comigo? Acho, e não julgo, tanto é que eu falei aqui na ocasião, o torcedor que mora lá pouco vê o Flamengo. Verdade. Acho totalmente coerente e justo eles fazerem o que fizeram com o Gabigol, porque embora o Gabigol tenha vestido a camisa do Corinthians, tenha feito o que fez aí no passado recente, mas ele continua sendo o ídolo da história do Flamengo. Nada vai apagar o que ele fez em 2019 para cá. Mas aqui no Rio de Janeiro, acredito eu que o Gabigol vai encontrar, digamos assim, um ambiente mais hostil. Acho que o estádio vai ficar dividido entre vaias e aplausos, mas vai ser bem diferente do que ele encontrou lá quando o Flamengo enfrentou o Amazonas. Acho que aqui ele vai ser mais vaiado, mais xingado. A gente vai ver esse termômetro, por exemplo, no aquecimento, porque a gente não sabe se o Gabigol vai entrar em campo. Sim. Existe essa incógnita ainda, mas ali durante o aquecimento, a Flamureta, acho que o pessoal vai dar uma xingada no Gabigol. O que, Big Boy? Você falou, tá aqui, ó, a hashtag. Muito bem. O presidente do Flamengo esteve na CBF e falou sobre o retorno do calendário de jogos. Gente, isso vai dar tanta confusão ainda. Cadê, Rodolfo? Foi feito o que era possível ser feito, pelo que a gente viu lá. Agora, tem muita coisa ainda para ser ajustada a depender da evolução da tabela. Existem datas que vão poder acomodar jogos a depender da evolução dos clubes nas demais competições, que Copa do Brasil, Libertadores. Ainda tem algumas datas vagas, que é a data de volta, que foi guardada lá para os playoffs da Sul-Americana, tem que permite encaixe, tem eventualmente lá no final uma data antes da Libertadores, ou seja, tem muito detalhe ainda que vai depender de quem são as equipes que vão estar avançando. Daqui a pouco a gente tem um VT do Flavinic explicando tudo isso. O que a gente já entendeu, Venê, é que a programação em acabar o brasileiro dia 8 de dezembro, ela vai continuar. Ou seja, essas duas rodadas, elas vão elas serão distribuídas no decorrer da temporada, né? E não vai ter um avanço da temporada no mês de dezembro. Perfeito, é isso mesmo. Provavelmente esses jogos aí serão disputados durante data FIFA, né? Que a gente vai ter ao longo dessa temporada. Eu acho que foi a atitude mais correta. Além disso, uma outra decisão que a gente precisa ressaltar aqui no programa é que vai ter a possibilidade de versão de mando de campo. Lembra que você mencionou na última semana que o Botafogo negociava com o Grêmio? Estava conversando com o Grêmio. Pois é, trocar. Nessa reunião ficou decidido que pode fazer isso. Eu acho que isso aí foi a melhor decisão tomada mesmo. Nesse momento, eu vou te falar, fazia tempo, não lembro disso ter acontecido, de todos os clubes falando praticamente a mesma língua, todo mundo super feliz pelo que aconteceu na reunião, todo mundo de maneira assim bem tranquila, Leila Pereira, Rodolfo Landim, todo mundo... Ela estava calma? Ela estava calma, ela não falou mal de ninguém não. Ficou bem tranquila dessa vez. Pois é, a gente pôde ver o Rodolfo Landim, assim, todo mundo falando a mesma língua, e uma declaração do presidente do Fluminense me chamou muita atenção, que ele disse que o presidente do Internacional saiu da reunião segurando bolas, porque nem bola eles tinham mais para treinar. Gente, nesse momento é você pensar nos clubes gaúchos. A verdade é essa. Eu acho que foi a maneira, o caminho correto que eles tomaram. Você não estendeu o calendário, já pensando no calendário do ano que vem, que será super curto também. E é isso, é disputar durante a data FIFA. Se algum outro clube era contra isso, não tem jeito. Nesse momento, questão de bom senso. Realmente essa acusação aí de corrupção contra o Marcos Braz é muito grave, mas tem aquele lance também. É ano político e a gente sabe que teve um racha aí entre o Cacau Cota e Marcos Braz no Flamengo. Será que isso tudo não envolve política? Será que não estão querendo prejudicar o ano de eleição do Marcos Braz? Enfim,
Eu penso o seguinte, se realmente for comprovada a corrupção, tem que pagar por isso e a gente não pode passar pano. Mas que isso poderia ter sido resolvido há muito tempo atrás, poderia. Porque nós estamos falando de algo que aconteceu há anos atrás. E outra coisa, hein? Vocês podem ter certeza que o Corinthians vai em cima do Gabigol. Ah, uma hora estava com vontade, outra hora não estava com vontade, uma hora não tinha dinheiro, outra hora não tinha. Já saiu o Cássio, Fagner é o último ano que tem, o Paulinho saindo. Vocês podem ter certeza absoluta que tá no radar do Corinthians o Gabigol. Ninguém vai falar que é verdade isso e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas que o Corinthians tá no radar do Gabigol, eu não tenho dúvida nenhuma disso. O que você acha disso, Veloso? Pode botar os gols do Gabigol. O Corinthians, nessa situação do elenco, nessa situação do Pedro Raul que não deu certo e não vai ficar. Não deu certo. Não deu certo. A verdade é essa, Mateuzinho, não deu certo. Entendeu? Com as contratações que foram feitas, aí o Gabigol é a bola da vez, sim. Ah, mas aí não sei o quê. Ah, mas meu irmão, se o Flamengo quisesse, já tinha renovado. Vai renovar. Já. E não vai renovar. No jogo contra o Amazonas, que foi Flamengo, foi. nem colocar o menino. Você tá, ó, meu irmão, ele colocou o caminho pro Palmeiras, ele não vai. Não vai. Entendeu? O Cruzeiro pode ser que sim. Pode ser que sim, aquilo que o Marcelo Moreno disse pra nós aqui nos donos da bola. Mas o Corinthians, a hora que falar assim, ó, o Gabigol tá livre, o Corinthians vai pra dentro do Gabigol. Eu não tenho dúvida disso, Veloso. Boa tarde a todos. Olhando a perspectiva, a gente imagina nessa possibilidade, porque se você liberou o Cássio, que tinha um salário alto, agora o Paulinho está em final de contrato, outro jogador que vai sair. Você abre espaço na folha salarial para você contratar um jogador do peso do Gabigol, que seria interessante. O Gabigol chegar no Corinthians, joga e é capitão e fica à vontade. Só que ele precisa retomar a carreira, né? Eu acho que toda essa confusão em torno do Gabigol atrapalhou. Aliás, ele vai ser julgado na semana que vem, né? Dia 7. É Com relação àquele problema lá da fraude. Eu acho que tudo está esperando, tudo para isso. Está esperando essa parada toda, né? Esse julgamento até para ele definir o que ele quer da vida. O futuro do Gabigol. É isso mesmo. O Cruzeiro tem interesse, é verdade. O Corinthians, eu acredito também que depois de mais eu sou puxa-saco de mascarado mesmo, viu? Eu adoro o Gabigol. Adoro mesmo. Depois de mais essa polêmica, ficou claro, né? Que o Gabigol tem essa afinidade com o Corinthians. Ele já Copa do Mundo que é o caminho do Corinthians. Agora na Libertadores, imagina a hora que ele vestir o manto, meu irmão. Meu Deus do céu. Ele entrar em Itaquera com a camisa do Corinthians. Meu irmão, ele vai ser o maior ídolo da história do Corinthians, rapaz. Eu não tenho dúvida disso. Tem fundamento, sim, né? Tem fundamento, porque você começa a abrir espaço na folha de pagamento, como eu disse. Você tem um jogador que se identifica com o clube, que já mostrou isso várias vezes, e um jogador que está em final de contrato, ou seja, vai abrir essa possibilidade de negociação. O Cruzeiro só que é um candidato forte também para atravessar esse negócio do Corinthians. Muito forte mesmo. E o Cuca também pediu, o Atlético Paranaense também estava pedindo a contratação aí do Gabigol. Em relação ao Hernani e também ao Lucas Evangelista, a gente tem imagem deles. Pode falar. Craque, eu quero falar sobre Gabigol. Ó, o site do Duda Garbi. Pega uma matériazinha dele aí, Cascão, pra gente colocar, que esse cara é incrível, eu adoro ele, cara. Informação importante sobre o Gabigol, craque Neto. O Gabigol está decidido a não sair do Flamengo na metade do ano. E há uma explicação. Se ele é vendido pelo Flamengo na metade do ano, quem arrecada com essa negociação é o Flamengo. Como o Gabigol arranjou confusão com o presidente Rodolfo Landim, com o Marcos Braz e tem sido preterido pelo Tite, a ideia do Gabigol e do Júnior Pedroso... Fica até dezembro. É ficar até dezembro. Isso. E aí, a partir de julho, ele assina um pré-contrato. E o Pedro Raul, obrigado, Pedro Raul, valeu, a gente vai emprestar você, porque comprou, fez 5 anos de contrato, hein? Parabéns aí, analista de sistema. 5 milhões Parabéns. de dólares. 5 milhões de dólares em 5 anos. Não, os 5 milhões de dólares até... Não, deixa eu terminar. Daquilo que fizeram com o Jonatas Cafu, com o Pato... Pra atacante. Pra atacante, tá... Não, tá caro. Mas fazer contrato de 5 anos... 5 anos... Isso é um absurdo. Fazer o que fizeram com o Jonatas Cafu, Léo Príncipe... Fazer o que fizeram com a Nike, fazer o que fizeram com tudo no Corinthians. E aí são tudo santinho. Ah, santinho! Nossa Senhora, que beleza!
Que maravilha! Vai saber, né, a câmera que tava no carro lá do primo do Jassa. Meu Deus do céu, do sobrinho do Jassa. Vamos lá. Só pra completar, por favor. Você falou do Pedro Raul. O Pedro Raul é comprado pelo Corinthians por 5 milhões de dólares, só que lá no México, onde ele jogava, ele era motivo de chacota da imprensa e da torcida, porque o goleiro do time dele, o Thiago Volpi, tinha mais gols do que o Pedro Raul. É bem verdade que o Volpi batia pênalti também. Mas não é que a fase é ruim agora no Corinthians, craque. A fase já era ruim nos tempos de México. O Corinthians foi, pagou 5 milhões de dólares e assinou um contrato de 5 anos também. Ele só foi bem no Goiás. Mas também não é só o Corinthians que faz lá o negócio, não, hein? O Santos fez com o Morelos. O São Paulo também. O São Paulo fez, o Palmeiras fez. E o Damião no Santos. E ninguém se responsabiliza por 1 centavo disso. Aí ficam pagando tudo de gatinho. Aí ficam pagando. Meu Deus do céu. Vai saber, né? Vamos ver o decorrer do tempo. Vai com Deus, Gabigol, e Neto, se quiser, leva pra casa. Seja muito feliz no Corinthians. E se a intenção do Gabigol, segurando seu contrato até o final, é prejudicar o Flamengo, realmente o Gabigol é muito mesquinho mesmo. Pelo contrário, o Gabigol tem que pagar o Flamengo por tudo que o clube fez e faz por ele. E não ser essa pessoa ingrata. Mas é aquilo, né? O mal do urubu é achar que o boi tá morto. O Neto tá sendo muito inconsequente se ele tá achando que na primeira dificuldade o Gabigol não vai fazer a mesma coisa com o Corinthians que ele está fazendo e fez com o Flamengo. Faz parte da natureza do Gabigol. Mas é isso, vai com Deus pro Corinthians, o que tinha que dar no Flamengo já deu, fomos campeões e daqui pra frente, se estender, eu acho que vai ser prejudicial tanto para o jogador quanto para o clube de regatas do Flamengo. E sobre a despedida do Fabrício Bruno, os torcedores queriam fazer algo especial, mas por ser jogo da Conmebol, eles não podem levar bandeira, não podem levar faixa, é algo muito restrito. A Conmebol tem muitas regras e os torcedores do Flamengo precisam cumprir. E sobre vai a Gabigol, preparar algo contra a Gabigol, pelo que os torcedores de torcidas organizadas me relataram, falaram: Vene, é jogo importante, é Flamengo acima de tudo. A nossa preocupação é apoiar o Flamengo, não é criticar um jogador específico. Correta, atitude correta. E sobre a venda do Fabrício Bruno, cada hora uma pessoa fala uma coisa, eu vou trazer aquilo que eu tenho de apuração, tá? A operação pode chegar a 15 milhões de euros. Só que o Flamengo vai receber 13 milhões e meio de euros de maneira fixa e pagamento parcelado em 3 vezes, sendo a primeira parcela à vista, a segunda parcela 1 ano após a assinatura e a terceira parcela 24 meses, ou seja, 2 anos após a assinatura do contrato. Vem aí a bonificação de 1,5 milhão de euros. Como é que vai funcionar? Calma, eu apurei também. Vai ser o seguinte: quando o Fabrício Bruno completar 30 jogos, o Flamengo recebe 750 mil euros. E os outros 750 mil euros, o Flamengo vai receber quando ele completar mais 30 jogos. Ou seja, para o Flamengo ganhar 1,5 milhão de euros em bônus, o Fabrício Bruno tem que completar 60 jogos. Ah, se completar daqui a 3 anos, não tem problema. O Flamengo recebe o valor sem nenhum problema. Eu acho que ele vai receber logo, porque o Fabrício Bruno é um jogador extremamente irregular, pouco se machuca. Se recorda aí quando que o Fabrício Bruno se machucou? Ele se machucou no Flamengo quando teve aquele problema no pé, mas foi porque ele levou um pisão, um chute na ocasião. Não foi problema muscular, ele não tem lesão muscular, não foi problema ligamentar, não foi nada disso. Fabrício Bruno é um cara que se cuida bastante fora das 4 linhas, extremamente irregular, tem um aproveitamento muito bom nos jogos. Então o Flamengo vai receber aí 15 milhões de euros, cerca de 84 milhões de reais na venda do Fabrício Bruno ao West Ham. Uma venda maravilhosa, não sei Eu falei pra vocês, você tem que definir qual lado você tá do ano político. Porque, pro bem ou pro mal, a política ela vai funcionar. E é a notícia que a gente tem aqui agora. Lá da coluna do Fla, que ontem, assim como nós trouxemos num vídeo que a gente fez à noite, o Flamengo se reuniu em um jantar com líderes políticos e a cúpula da alta gestão do Flamengo para a discussão do principal objetivo do clube esse ano. Quando eu falo principal objetivo, eu não estou falando, pessoal, esportivo. Eu estou falando o principal objetivo de gestão, a construção do estádio. Ou, pelo menos, a compra do terreno para que se comece a levantar esse estádio, até porque você tem um período grande de obras aí que vão acontecer. E aí o prefeito Eduardo Paz, inclusive ontem, destacou pelas redes sociais o empenho e o comprometimento dele, que é um torcedor vascaíno, pela construção do estádio do Flamengo. Obviamente que este prefeito, ele sabe
do tamanho da torcida do Flamengo. E num ano político, é aquilo que eu falei pra vocês. A coisa funciona no país. Pro bem ou pro mal. Mas a coisa funciona. Olha o que ele falou nas redes sociais a respeito disso. Vamos lá. Prefeitura já disse que transfere os CEPACs, Certificados de Potencial Adicional de Construção, para outra área. Já perdoamos uma dívida de 4 bilhões para ajudar uma operação da Caixa Econômica Federal. Como fizemos com o meu Vascão, estamos dispostos também a transferir o potencial construtivo para o Flamengo. Pausa aqui. Vocês lembram que nós conversamos sobre o potencial construtivo? Na semana passada eu fiz um vídeo falando que o potencial construtivo do Vasco foi aprovado na Câmara e tudo certinho. Lembra ainda que eu falei pra vocês? Se o do Vasco foi aprovado, eu tenho certeza que o do Flamengo também será. Foi isso que ele acabou de falar. Ele acabou de falar que o do Flamengo também será. Estamos falando de um patrimônio do Rio e do Brasil. Por mais que isso me irrite como vascaíno. E que absurdamente não dispõe de um estádio próprio. Não bastasse isso, o empreendimento proposto valoriza a região. Assim como o São Januário é renovado, é muito tempo de conversa desde o governo passado para uma venda sem qualquer favor. Quem está dando as condições para fechar a conta é o povo carioca através de sua prefeitura. Bora fazer as coisas andarem. Tem 3 anos que estou dizendo a mesma coisa. Bora resolver e permitir que a cidade avance. Então aqui ele falou basicamente como o do Vasco tá avançando, está dando certo, não vejo por que o do Flamengo também não dar certo. E ainda, galera, no jantar, né, lá que eles fizeram, ele colocou na mesa, ele falou ainda que se precisar, ele até desapropria o terreno, então ele pressionou, ele jogou a caixa contra a parede para a aprovação dessa manobra que o Flamengo quer fazer para ter o estádio. Ressalto e repito mais uma vez aquilo que eu disse há alguns vídeos atrás. O Flamengo escolheu o time certo de ir atrás da construção desse estádio. Porque depois que o governo mudar, depois das eleições, mano, a coisa para. E aí ela volta a andar de novo na política. E aí para de novo, e aí volta a andar na política. Que aí você tem aquela dança das cadeiras, que a gente nunca sabe como vai ficar. Sabe aquele projeto que você às vezes frequenta no seu bairro, aí na sua comunidade, e aí chega a época da eleição, e quando roda, muda os comandos, o projeto acaba simplesmente do nada. Você fica se perguntando, pô, mas por que começou noutra região agora, e aqui o nosso que estava tão bem desenvolvido, era legal, gratuito, para a comunidade, acabou. Coisas da política. Então o Flamengo, ele foi na veia certa. O Flamengo pegou a veia certa para ter esse estádio, que foi na parte política e se aproveitando desse momento. É óbvio que os caras não são idiotas e eles se aproveitaram disso. Nação, infelizmente as coisas no nosso país só andam dessa forma. Em ano político foi o ano em que o Flamengo conseguiu, aparentemente ainda nada concreto, mas conseguiu colocar o estádio próprio para andar. Tinha necessidade disso? Poderia ser da forma normal. O estádio próprio já poderia estar em ação há muito tempo, mas não, rola toda uma burocracia. Aí no ano de eleição, um político vem e puxa saco da nação rubro-negra, que inclusive é vascaíno. Mas enfim, no final das contas, acredito que o nosso estádio vai sair e nós poderemos parar de contar apenas com o Maracanã. Tá feliz com essa notícia, torcedor? Deixa aí nos comentários se você acha que o estádio vai realmente acontecer ou é apenas lorota de político. Se curtiu o conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.